Boa tarde. Falaremos agora sobre produto interno. Definição: seja V um espaço vetorial real. Um produto interno em V é uma função que atribui a cada par ordenado de vetores U e V, no espaço V, um número real U vezes V, que satisfaz as propriedades a seguir. Produto interno de U com U ou U vezes U é maior ou igual a zero. E U vezes U será igual a zero se somente se o vetor for o vetor nulo. O vetor U for igual a zero. U vezes V é igual a V vezes U para todo U e V no espaço vetorial V. Ou seja, o produto interno é comutativo. U mais V vezes W é igual a UW mais VW para todo UVW em V. Alfa UV é igual a alfa vezes o produto interno UV para todo U e V no espaço vetorial V e alfa sendo um escalar real. Produto interno euclidiano no Rn, também conhecido como produto interno usual do Rn, sendo o vetor U de coordenadas U1, U2, etc., UN, e V de coordenadas V1, V2, Vn, dois vetores do Rn, então o produto interno de UV é igual a U1, V1 mais U2, V2 mais etc. UN, Vn. Então este é o produto interno usual, certo? Quando nada for dito, o produto interno que vai ser usado será este aqui usual. Nós multiplicamos as coordenadas correspondentes e somamos. Por exemplo, se nós temos aqui dois vetores do R3, vetor U, 1, menos 2 e menos 1, e vetor V, 3, 4 e menos 2. Então, o produto interno de U vezes V será 1 vezes 3, mais menos 2 vezes 4, mais menos 1 vezes menos 2. Fazendo as contas, isso aqui vai dar menos 3. Se tratarmos os vetores U e V do Rn como matrizes de n linhas e uma coluna, então como matrizes coluna, então podemos escrever o produto interno usual como produto interno de U vezes V é igual a o produto da matriz U transposta vezes a matriz V. Por exemplo, aqueles dois vetores que nós tratamos anteriormente, 1, menos 2 e menos 1, e V, 3, 4, menos 2, vamos escrever em forma de matriz coluna. Então está aqui o U, que é 1, menos 2 e menos 1, e V, 3, 4 e menos 2. Então, dissemos que o produto interno de U vezes V pode ser escrito como produto de matrizes, U transposto vezes V. Aqui está, o transposto vai ser a matriz linha 1, menos 2 e menos 1, vezes a matriz V, que é a matriz coluna, 3, 4 e menos 2. Fazendo o produto de matrizes, nós vamos ter 1 vezes 3, mais menos 2 vezes 4, mais menos 1 vezes menos 2. Observe que a mesma coisa que nós temos aqui, nós temos aqui. Então, realmente, procede desta forma. Essa forma é verdadeira também. Exemplo 2. Produto interno euclidiano ponderado. Então, nós temos aqui, se W1, W2, etc., Wn são números reais positivos, que chamamos de pesos. E o vetor U é U1, U2, UN, etc. UN. E V, V1, V2, Vn, são vetores do Rn. Então, o produto interno euclidiano ponderado vai ser, nós pegamos o peso W1 vezes o 1 V1, mais o peso W2 vezes o 2 V2, etc., até chegarmos no peso Wn vezes o NVN. Lembrando que para o produto interno euclidiano ponderado, esses pesos devem ser números positivos. Então,
esta relação W1, U1, V1, mais W2, U2, V2, etc., mais WN, UN, VN, isso define um produto interno, certo? Como já falamos, denominado produto interno euclidiano ponderado com pesos W1, W2, etc., WN. Isso aqui é a referência que nós estamos utilizando. No caso aqui, o livro do Antônio do Rojas. Exemplo, se nós temos aqui o vetor U, U1, U2 e V, V1, V2, então, sendo UV 2, U1, V1 mais 5, U2, V2, é um produto interno euclidiano ponderado. Então, observe que os pesos aqui são positivos e nós temos aqui o produto das coordenadas correspondentes, o 1 com V1 e o 2 com V2. Então, de cara, nós podemos afirmar que isso aqui é um produto interno. Certo? Por exemplo, se nós temos aqui, para este caso, o vetor U sendo 2 menos 1 e V 3 menos 4, teremos o V será igual a 2 vezes o 1 V1, que é 2 vezes 3. Então, 2 vezes 2 vezes 3. 2 aqui do peso, vezes 2 vezes 3. Mais 5, que é o peso, vezes menos 1, vezes 4. Certo? Fazendo essa conta dá menos 8. Exemplo 3. Seja V igual a R2. Sendo U igual a U1, U2 e V, V1, V2, vetores do R2, né? Podemos mostrar que essa função, U1, V1 menos U2, V1 menos U1, V2 mais 3, U2, V2 é um produto interno, pois atende aos axiomas do produto interno. Tiramos isso do livro do Bernard Coleman e David Hill. Então, observem que esse não é um produto euclidiano ponderado, porque aqui nós temos valores negativos e aqui nós temos uma mistura de coordenadas. O 1, o 2 sendo multiplicado por V1 e o 1 sendo multiplicado por V2. Então, aqui nós não podemos, de imediato, afirmar que seja um produto interno. Então, toda vez que nós estamos diante de uma relação como essa, se não temos certeza se é ou não um produto interno, nós temos como testar. Então, vejamos como testar. É só nós verificarmos se a relação atende aos axiomas do produto interno, aquele que nós vimos logo no começo. Então, por exemplo, F de U vezes U, certo? Então, vai ser U1, U1, menos U2, U1, menos U1, U2, mais 3, U2, U2. Então, estamos fazendo o produto de U por ele mesmo. Então, fazendo as contas aqui, teremos U1 ao quadrado, menos 2, U1, U2, esse aqui é comutativo, mais 3, U2 ao quadrado, certo? Podemos reescrever isso da seguinte forma, U1 ao quadrado, menos 2, U1, U2, mais U2 ao quadrado, e mais 2, U2 ao quadrado, certo? Porque desta forma, nós podemos agrupar essa expressão U1 ao quadrado menos 2U1, U2 mais U2 ao quadrado como sendo U1 menos U2 ao quadrado, mais esse 2U ao quadrado, U2 ao quadrado que aqui está. Então, verificamos que aqui é uma soma de dois quadrados. Então, isso é maior ou igual a zero. Mais ainda, só pode ser zero se o 1 menos o 2, que é o que está entre parênteses, for zero, e mais ainda, se o 2 também for zero. Então, juntando essas duas informações, nós teremos que só se o 1 for igual ao 2 igual a zero, ou seja, f de u com u só será zero se o u for vetor nulo. Então, isso fecha o primeiro axioma. Vejamos agora se essa relação é comutativa. Então, se eu tenho f de uv, pela definição aqui, nós temos o 1 V1 menos o 2 V1
menos o 1V2 mais 3 o 2V2. Ora, isso aqui eu posso inverter todos eles. Ó. V1 U1 menos V1 U2 menos V2 U1 e mais 3 V2 U2. Mas isso aqui então seria o F de UV. Então realmente F de UV é igual a F de VU, certo? Então o segundo axioma está atendido. Vejamos o próximo. Se nós temos aqui um vetor W, que é W1 e W2, pertencente ao espaço vetorial, então, quem seria F de U mais V com W? Então, U mais V com W, e trazendo aqui na definição, nós teremos U1 mais V1, W1, certo? Menos U2 mais V2, W1, menos U1 mais V1, W2, e mais 3 U2 mais V2, W2. Ora, mas isso aqui é distributivo, então nós teremos U1, W1, menos U2, W1, menos U1, W2, e mais 3 U2, W2, que está aqui. E depois, mais V1, W1, menos V2, W1, que aqui está, menos V1, W2, e por último, mais 3 V2, W2. Então, se observarmos bem, esse primeiro parêntese representa F de UW e esse segundo parêntese, F de VW. Ou seja, F de U mais V com W vai ser igual a F de UW mais F de VW. Então, este axioma também está atendido. E o último, F de alfa U vezes V. Ora, usando a definição aqui, a relação, nós teremos quem seria alfa U? Alfa U, alfa U1 e alfa U2. Então, trazendo para a relação, teremos alfa U1 vezes V1 menos alfa U2 vezes V1 e menos alfa U1 vezes V2 e, por último, 3 alfa U2 V2, certo? Então, podemos pôr o alfa em evidência e teremos alfa, o 1V1 menos o 2V2, menos o 1V2 e mais 3 o 2V2, certo? Ou seja, alfa F de UV aqui. O que está aqui entre parênteses é F de UV. Então, realmente, F de alfa U, V é igual a alfa vezes F de UV. Então, aqui está, quando nós verificamos que todos os axiomas do produto interno são verdadeiros, são verificados para uma relação, nós podemos dizer que realmente essa relação é um produto interno. É o que está dito aqui. Vimos então que F de UV, que é o 1V1 menos o 2V1 menos o 1V2 mais 3 o 2V2, é um produto interno. Portanto, podemos escrever produto interno de UV igual àquela relação lá que nós demos, certo? Então, por exemplo, se nós tivermos U igual a 2, 3 e V menos 1 e 1, teremos que o produto desses dois vetores vai ser o que está aqui, a relação, vai ser 2 vezes menos 1, que é o 1V1, menos o 2V1, então é 3 vezes menos 1, menos o 1V2, que é 2 vezes 1, mais 3 vezes o 2V2. 3 vezes o 2 vezes V2. Ou seja, menos 2 mais 3 menos 2 mais 9, que é igual a 8. Exemplo 4. Seja V o espaço vetorial de todas as funções contínuas a valores reais, definidas no intervalo de 0 a 1. Sejam f e g em V, duas funções em V. Então, nós temos que esse produto de f por g sendo definido como uma integral de 0 até 1 do produto ft gt dt, isso aqui é um produto interno. Certo? Para verificar a veracidade
disso, se isso aqui realmente é ou não um produto interno, basta fazer os testes como fizemos no exemplo anterior, no exemplo 3. Então, sendo esse produto interno que nós vimos, vamos verificar para FT, sendo 3T, e GT, sendo 2T2. Então, como ficaria o produto interno dessas duas funções? Ora, está definido como sendo a integral do produto das duas funções. Então, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, de 3T vezes 2T2 dt. Certo? Que é a mesma coisa, integral de 0 a 1, de 6T3 dt. Resolvendo aqui a integral, nós teremos 6. A integral de T3 dt é T4 sobre 4, de 0 a 1, certo? Então, nós temos o 6, esse 4 sai. Então, teremos 1 a quarta menos 0 a quarta, ou seja, dá 3 meios. Então, o produto interno dessas duas funções que estão definidas, o produto interno está definido desta forma, certo? Outro exemplo, se o V é o conjunto dos polinômios. Então, polinômio P e polinômio Q são polinômios nesse espaço vetorial. Então, podemos definir um novo produto interno. O produto entre P e Q sendo a integral de 0 a 1 da função P vezes a função Q dt. Então, isso aqui é um produto interno. Certo? Então, existem várias formas de determinar produto interno, mas só que nós temos que testar para ver se todos os axiomas são atendidos realmente. O que vem a ser um espaço com produto interno? Um espaço vetorial real com um produto interno definido nele é chamado de espaço com produto interno. Se o espaço tem dimensão finita, ele é chamado de espaço euclidiano. Essa definição encontramos no livro do Bernard Coleman, o livro 3. Produto interno, vamos ver o que seja norma. Seja V um espaço com produto interno. Definimos a norma ou comprimento de um vetor V em relação a este produto interno como sendo, aqui nós lemos norma de V. A norma de V é igual a raiz quadrada do produto interno de V por ele mesmo, V vezes V. Certo? Se a norma de V é 1, ou seja, se V vezes V é igual a 1, então esse vetor V é chamado de vetor unitário. Dizemos também nesse caso que V está normalizado. Então, definição que encontramos no livro do Boldrini. Da definição de norma, podemos concluir dessa definição aqui, norma de V é igual a raiz quadrada do produto de V por V. Então, a norma ao quadrado é simplesmente o produto de V por ele mesmo, certo? O que vem a ser a normalização de um vetor. Todo vetor não nulo V pertencente ao espaço vetorial pode ser normalizado, tomando-se U igual a o vetor V dividido pela sua norma. Certo? Por exemplo, esse vetor V igual a 1 menos 3, 1 menos 1 e 3. Qual a norma dele? A norma de V vai ser a raiz quadrada do produto interno do vetor por ele mesmo. Então está aqui, o vetor, produto interno por ele mesmo. Ou seja, vai ser a raiz quadrada de quem? 1 vezes 1, dá 1 ao quadrado, mais menos 1 vezes menos 1, que dá menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes 3, que dá 3 ao quadrado. Fazendo a conta, vai dar raiz de 11. Observem que, quando nada é dito, o produto interno é aquele produto interno usual, certo? Euclidiano. Então, se nós quisermos normalizar esse vetor, basta que nós peguemos cada uma das suas coordenadas e dividamos pela sua norma. Então, vamos obter 1 sobre raiz de 11, menos 1 sobre raiz de 11 e 3 sobre raiz de 11. Então, esse vetor é o vetor unitário na mesma direção de V, certo? Só e com a norma igual a 1.
Então, nós chamamos esse vetor, na verdade, de versor de V, certo? É o vetor unitário. Basta nós pegarmos o vetor e dividirmos pela sua norma. Isso é a normalização de um vetor. Distância entre dois vetores. Se V um espaço vetorial com produto interno, definimos a distância entre dois vetores U e V nesse espaço por a distância de U e V é a norma do vetor U menos V. Por exemplo, suponha que P seja um polinômio do segundo grau, A0 mais A1x mais A2x2, e que B0 mais B1x mais B2x2. Dois polinômios de P2. O que é P2? É o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 2. E que o produto interno de P por Q seja A0, B0, mais A1, B1, mais A2, B2. Certo? Então, esses vetores, eles podem ser de grau menor ou igual a 2, como foi dito aqui, tá? Então, o produto interno deles dois vai ser A0, B0, mais A1, B1, mais A2, B2. Uma pergunta, um polinômio de grau 1 faz parte de P2? Sim, faz parte de P2. Então, esse B2 aqui, por exemplo, poderia ser igual a 0, certo? Bom, o produto interno que está definido aqui é A0, B0, mais A1, B1, mais A2, B2. Então, encontre a distância de P a Q, onde o P é o polinômio 3 menos x mais x2 e Q é 2 mais 5x2. Dentro desse produto interno aqui, queremos saber a distância de P para Q. Bom, vimos que a distância de P para Q, a distância de dois vetores, é a norma da diferença dos dois. Então, seria a norma de P. Quem é P? 3 menos x mais x2, menos Q, que é 2 mais 5x2. Ou seja, vai ser a norma deste polinômio aqui, deste vetor. 1 menos x menos 4x2. 3 menos 2 deu 1, menos x, está aqui, e x2 menos 5x2 dá menos 4x2. Mas quem é a norma desse vetor? É a raiz quadrada do produto interno dele por ele mesmo. E nós temos que seguir esta regra. Poderia ser outra, mas como está definida essa regra, vamos segui-la. Então vai ser 1 vezes 1, que é 1 ao quadrado, mais menos 1 vezes menos 1, que é menos 1 ao quadrado, mais menos 4 vezes menos 4, que é menos 4 ao quadrado. Fazendo as contas, vai dar raiz quadrada de 18, ou 3 raiz de 2. Vejamos esse novo produto interno. Mantemos aqui uma matriz U, o 1, o 2, o 3, o 4, e uma matriz V, V1, V2, V3, V4. Então, são duas matrizes 2 por 2, quaisquer. Então, podemos definir um produto interno dessas duas matrizes como sendo o traço do produto da matriz U transposta vezes V, que também será igual ao traço do produto da matriz U pela V transposta. O que é o traço? É a soma dos elementos da diagonal principal de uma matriz. Então, se nós pegarmos essa matriz aqui, por exemplo, fizermos a transposta e multiplicarmos pela matriz V, que é o que está aqui, U transposta vezes V, o traço dela será o 1V1, que é o 1V1, mais o 2V2, mais o 3V3, mais o 4V4, certo? Que é a mesma coisa do traço da matriz U vezes a transposta de V, tá? Então, essa relação define um produto interno no espaço das matrizes 2 por 2. Para verificar isso, é só testar todos aqueles axiomas, certo? Então, por exemplo, vamos usar esse produto interno que foi definido,
usando as matrizes A, 2, 6, 9, 4 e B, menos 4, 7, 1 e 6. E vamos encontrar a distância da matriz A para a matriz B, a distância dessas duas matrizes aqui, segundo este produto interno. Então, nós já vimos que a distância de duas matrizes AB vai ser a norma de A menos B. Então, mas quem é a matriz A menos B? Vai ser 2 menos 4, que dá 6. 6 menos 7, que dá menos 1. 9 menos 1, que dá 8. 4 menos 6, que dá menos 2. Certo? Bom, então a distância de A para B será a norma de A menos B, ou seja, a raiz quadrada do produto interno de A menos B vezes A menos B, certo? Ou seja, a raiz quadrada do produto interno das duas matrizes A menos B vezes ela mesma. Então, está aqui A menos B vezes A menos B, certo? Que a raiz quadrada de segundo este produto interno, nós temos 6 vezes 6, que é 6 ao quadrado, mais menos 1 vezes menos 1, que é menos 1 ao quadrado, 8 vezes 8, que é 8 ao quadrado, mais menos 2 vezes menos 2, que é menos 2 ao quadrado, que vai dar a raiz de 105. Certo? Outro exemplo. Prove a lei do paralelogramo para dois vetores quaisquer em um espaço vetorial interno, que é U mais V ao quadrado mais U menos V ao quadrado, sendo igual a 2U ao quadrado mais 2V ao quadrado. Como faremos isso? Então, vamos aqui usar o fato que a norma de um vetor U qualquer ao quadrado é o produto interno do vetor por ele mesmo. Certo? Então, aqui, ó, vejamos aqui, por exemplo, U mais V ao quadrado mais U menos V ao quadrado. Quem é a norma de um vetor qualquer ao quadrado? No caso aqui, U mais V é um vetor. A soma de dois vetores é um vetor. Então, quem é a norma dele ao quadrado? É o produto interno do vetor, U mais V, por ele mesmo, U mais V. A mesma coisa aqui. Quem é a norma de U menos V ao quadrado? É igual ao produto interno de U menos V, que é um vetor, por ele mesmo. Certo? Ora, mas quem vai ser U mais V vezes U mais V? Então, nós teremos U vezes U mais V, mais V vezes U mais V, usando das propriedades do produto interno. Mesma coisa aqui. U menos V vezes U menos V será U vezes U menos V, mais menos V vezes U menos V. Certo? E vamos abrir, entre aspas, mais aqui essa relação. Então, nós teremos U vezes U, mais U vezes V, que está aqui. Depois, V vezes U, mais V vezes V. E essa outra relação, nós teremos U vezes U, que está aqui, e U vezes menos V, que está aqui. E depois, menos V vezes U, e menos V vezes menos V, certo? Agora, quem é U vezes U? É a norma de U ao quadrado. E aqui nós temos UV mais VU. Como é comutativo, nós podemos juntar como sendo 2 vezes UV. E quem é V vezes V? É a norma de V ao quadrado. Mais o que está dentro desse colchete aqui, nós veremos. U vezes U é a norma de U ao quadrado. Aqui nós temos menos UV e menos VU. Como é comutativo, então aqui é menos UV e menos VU. Menos UV e menos VU. Mais, aqui nós temos menos V vezes menos V. Nós vimos que podemos tirar aqui o menos 1 e esse menos 1, que vai dar mais. Então, mais norma de V ao quadrado. Então, aqui nós repetimos. Esse aqui é norma de U ao quadrado. Como isso aqui é comutativo, UV igual a VU, então é menos 2UV. Mais V ao quadrado, norma de V ao quadrado. Então, agora nós vamos cancelar esse 2UV com menos 2UV. E sobra só 2 norma de U ao quadrado mais 2 norma de V ao quadrado. Ou seja,
U mais V ao quadrado, norma de U mais V ao quadrado, mais norma de U menos V ao quadrado é igual a 2 norma de U ao quadrado mais 2 norma de V ao quadrado, que é justamente a lei do paralelogramo que queríamos mostrar que é verdadeira. Então aqui está a nossa bibliografia, Anton Roes, o livro do Boldrini e o livro do Coleman. Muito obrigado pela atenção.